um homem de 32 anos que foi preso na cidade de Santa Rita porque ele sequestrou, literalmente ele resolveu sequestrar o perfil da rede social da empresa que ele trabalhava. A gente foi atrás de respostas e saber de um advogado, de um jurista, que crimes esse cidadão cometeu e como vai ser complicada a vida dele, porque também ele ameaçou, ele tentou tirar dinheiro do ex-patrão. Eu conversei com o advogado Caio Medeiros, coloca no ar. A prisão desse rapaz de 32 anos que, segundo a polícia, sequestrou as redes sociais de uma empresa da qual ele prestava serviço. Depois de mudar as senhas das redes sociais, literalmente sequestrar o domínio, a polícia confirmou que ele ainda chegou a fazer ameaças, inclusive de morte, ao ex-patrão, cobrando um resgate aí de R$20 mil para devolver o acesso às redes sociais. Uma situação tosca, curiosa, mas que pode acontecer com outras pessoas, visto que muitas empresas têm a sua rede social, até terceirizam a atualização das redes sociais, o domínio dessas redes sociais, compartilham com funcionários. Bem, a gente veio atrás de respostas e eu estou ao lado do advogado Caio Medeiros para a gente entender. Caio, esse rapaz, ex-funcionário da empresa, ele foi preso porque cometeu que crime? A conduta tipificada nesse caso é a conduta de extorsão. Ele ameaça o patrão, objetivando obter uma vantagem ilícita, uma vez que aquela rede social pertence ao patrimônio imaterial da empresa. Hoje a gente sabe que as redes sociais, Instagram, Facebook e outras novas, pertencem à empresa. Muitas vezes essas empresas vendem mais via rede social do que fisicamente falando. Então o crime é de extorsão com agravante, com a ameaça que ele vinha fazendo aos seus patrões ou ao seu patrão. Nesse caso, por exemplo, se o empresário provar que está tendo prejuízos ou agravou a situação da empresa dele, como você disse, que eu não tinha pensado por essa ótica, da venda, o cara só vendia pela rede social, perdeu. Isso também pode piorar a situação dele. Pode sim, pode piorar sim, e o conselho que se dá é que o empresário se blinde através de contrato com essa pessoa, com esse funcionário, porque a rede social é da empresa e não do funcionário. O funcionário pode administrar, pode tomar conta, essa rede social pode ser terceirizada, mas a imagem vinculada é da empresa e não daquela pessoa física que toma conta da rede social. O trabalhador tem que entender esses limites. Tem que entender sim. Repito, a rede social pertence à empresa, apenas ele presta o serviço. Quando ele é desligado da empresa, ele tem que fornecer todos os dados que ele detém, a exemplo de senha, login. Inclusive, o fato dele ter mudado a senha e ter tirado esse acesso do empresário já está comprovado a má-fé, porque ele queria fazer isso para, de alguma forma, ter alguma vantagem. Justamente, a má-fé está aí. Ele tirou o acesso da empresa e tentou obter essa vantagem de forma ilícita e devida. Agora, doutor Caio, para quem está em casa entender, esse crime de extorsão, ele foi preso por força de um mandado judicial, uma prisão preventiva, ele pode ficar quanto tempo na cadeia? Ele pode ficar de 4 a 10 anos de reclusão, 4 a 10 anos apenado. Esse fato, por exemplo, de que o empresário juntou os prints do WhatsApp da conversa com ele fazendo ameaças inclusive de morte, pode deixar a situação dele mais difícil? Com certeza, aumenta aí a pena dele, as circunstâncias do crime que eventualmente está sendo imputado a ele. Para a gente finalizar, doutor Caio, qual é a orientação que o senhor, como advogado, especialista dessa área também de relação trabalhista, dá ao empresário e ao trabalhador que está lhe assistindo agora e que porventura tem algum tipo de dúvida nessa relação específica, nessa relação de geração de conteúdo ou limites mesmo de trabalho, trabalhador e empresário, patrão? Nessa situação aí, tanto o empresário tem que entender o seu limite e o trabalhador ainda mais entender, repito, a rede social é da empresa, ele tem que cumprir estritamente o que o empresário solicita, requer, e quando houver o desligamento desse trabalhador, dessa empresa, entregar todos os dados, porque de um jeito ou de outro, a empresa vai conseguir reaver isso, seja através da via administrativa, diretamente com as empresas que administram, exemplo da Meta, né, que administra o Facebook e o Instagram, ou a via judicial, porque está aí para isso, tanto a justiça criminal, se houver um crime como esse, ou
a Justiça Civil, que determina com que essas empresas cumpram, desde que a empresa prove que de fato a rede social era dela. E esse ambiente cibernético, as próprias leis do Brasil estão passando por transformações para criarem exatamente mecanismos mais eficientes. Correto. Isso é algo muito novo. Inclusive tem um projeto de lei aí em tramitação no Senado que objetiva resguardar melhor as empresas e deixar mais duro as penas em relação a esses crimes eventualmente cometidos. Ok, doutor Caio. Só para terminar, uma orientação para a empresa também é que o empresário crie mecanismos de defesa, de segurança, autenticação em 2 fatores, aprovação de login de forma antecipada, se bem que muitos desses profissionais eles têm mais experiência nessa área cibernética e eles terminam burlando. Foi o caso desse rapaz aí que já era experiente, já tinha muitos anos trabalhando em administração e gerenciamento de redes sociais. No caso específico dele, ele está preso à disposição da Justiça e agora o futuro dele vai ser definido após a conclusão do inquérito. Tá aí a entrevista que nós fizemos com o advogado Caio Medeiros. Agradecer ao advogado, competente advogado Caio Medeiros, por nos atender nessa entrevista, não é?